Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Edicleia, trabalho com a disciplina de matemática e hoje nós vamos falar sobre números naturais, números inteiros e números racionais. Conjunto dos números naturais, representado por este símbolo, letra N. São números inteiros positivos, não negativos, incluindo o zero, e é infinito. A representação dos números inteiros é essa, n igual a 0,1, 2, 3, 4, até o infinito. Dentro do conjunto dos números naturais, nós temos subconjuntos. Primeiro subconjunto, o conjunto dos números naturais não nulos, que eu represento pela letra N, esse asterisco lá em cima. Ou seja, são todos os números naturais, excluindo o zero, exceto o zero. Nós temos o conjunto dos números naturais primos, ou seja, somente os números primos. Quais são os números primos? Aqueles números que são divisíveis só por um e por ele mesmo, como é o caso do 2, o 3, o 5, o 7 e assim sucessivamente. Nós temos o conjunto dos números naturais ímpares, o conjunto dos números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7, assim sucessivamente. Nós temos também o conjunto dos números naturais pares, que são 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Sabemos muitas coisas sobre os números naturais. Veja, todo número natural tem um sucessor. Existem infinitos números naturais. O sucessor de 13 é 14. O sucessor de 1999 é 2000 e assim por diante. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. O antecessor de 25 é 24. O antecessor de 4.576 é 4.575. 3. A soma de dois números naturais sempre é um número natural. Nós temos um exemplo aí, 3 mais 4 igual a 7. O outro exemplo, 8 mais 10 igual a 18. O produto de dois números naturais sempre é um número natural. O exemplo, 5 vezes 30 é igual a 150. 100 vezes 250 é igual a 25.000. No entanto, vamos ver aqui o professor na lousa. Ele está perguntando para o aluno, diferenças como esta da lousa são números naturais? Na lousa ali nós temos 7 menos 9. Nós temos 7 menos 9. Eu tenho, vamos supor em reais, eu tenho 7 reais, eu devo 9. O que vai sobrar é positivo? Vai sobrar ou vai faltar? O resultado vai ser positivo? Não, vai ser negativo. Então, não é um número natural. 15 menos 23 também não é um número natural. Os alunos responderam não. Outra pergunta, se eu dividir um chocolate entre 3 pessoas, consigo expressar esse quociente com um número natural? 1 dividido para 3. Tem como eu dividir 1 para 3 e cada um ficar com um número natural? Não tem. Na subtração ou na divisão de números naturais, nem sempre teremos como resultado um número natural. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, são os números positivos e negativos, o zero e é infinito. Nós temos aí o conjunto dos números inteiros, o zero. À direita nós temos os números positivos e à esquerda nós temos os números negativos. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros também tem subconjuntos. Um deles, o conjunto dos números inteiros não nulos, é representado pela letra Z e aquele asterisco lá em cima. São todos os números inteiros, exceto o zero. Conjunto dos números inteiros não negativos, representado pela letra Z e o sinal positivo lá embaixo. São todos os números inteiros positivos e o zero. Conjunto dos números inteiros não positivos, são todos os números negativos e o zero.
Conjunto dos números inteiros, com exceção dos negativos e dos zeros. São todos os números inteiros positivos, exceto o zero. É representado pela letra Z, com um asterisco lá em cima ou um maisinho lá embaixo. Conjunto dos números inteiros, com exceção dos positivos e do zero. Ou seja, nós temos o Zzinho ali, com o asterisco lá em cima e o sinal negativo embaixo. Vou colocar dentro desse conjunto todos os números negativos e não vamos colocar o zero. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4. Já o seu sucessor é o menos 2. Representação na reta numérica. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, o menos 4 é o simétrico de 4. Pois estão a uma mesma distância do zero, conforme assinalado na figura abaixo. Nós temos a reta numérica, nós estamos vendo aí que à direita nós temos os números positivos, à esquerda nós temos os números negativos, e o 4 e o menos 4 estão à mesma distância, então eles são opostos ou simétricos. Podemos observar aqui também que nós temos os números inteiros à direita, começando ali a partir do zero. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. É todo número obtido da divisão entre dois números inteiros, com o divisor não nulo, ou seja, eu não posso dividir por zero. Os números racionais, representados pela letra Q, é igual a x, tal que x é igual a A sobre B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros não nulos. Dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho os números inteiros. E dentro dos números inteiros, nós já vimos que temos o conjunto dos números naturais. Todo número racional pode ser escrito na forma de número inteiro, decimal exato ou dízima periódica. O Qzinho com o asterisco lá em cima é o conjunto dos números racionais diferentes de zero. Q com o maisinho lá embaixo é o conjunto dos números positivos e o zero. Qzinho com o menos é o conjunto dos números racionais negativos e o zero. O Qzinho com o asterisco e o mais é o conjunto dos números racionais positivos. O Qzinho com o asterisco e o menos é o conjunto dos números racionais negativos. Prestando atenção que quando eu falo números positivos e números negativos, eu excluo o zero, porque o zero ele não é positivo e nem negativo. Todo número racional pode ser escrito na forma de um número inteiro, decimal exato ou dízima periódica. Exemplos. Menos 15 sobre 3 é igual a menos 5, o resultado é um número inteiro. 8 sobre 3 é igual a 2,66666, é uma dízima periódica. 3 sobre 10 é igual a 0,3, um decimal exato. Veja a seguir uma representação numérica do conjunto dos números racionais. Nós temos aí o conjunto dos números racionais. À esquerda nós temos os números negativos, à direita os números positivos, no meio nós temos o zero. Prestamos atenção ali que a partir do zero para a direita, nós temos o exemplo ali do número 1 sobre 2, ou seja, o meio, 1, o 2, 1,2, o 2, o 3,44.334 e assim sucessivamente. À esquerda, nós temos ali menos meio, menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 2.000, menos 2,5.454 e assim sucessivamente. No conjunto descrito acima, temos que 0, 2 e 4 são números naturais. Menos 2, menos 1, 0, 2, 4 são números inteiros. Nós temos aqui menos meio
e meio, são frações. Nós temos menos 2,5.454 e 3,4.343, são dízimas periódicas. Nós temos menos 1,5 e 1,2, são números decimais. Para comparar os números racionais, podemos dispô-los em uma reta numérica. Vejam um exemplo. Nós temos a reta numérica, à direita ali, nós temos o zero no meio, à direita 0,8 positivo, 1 positivo, 5 sobre 3, 2, 1 sobre 4, 11 sobre 4, 3. À esquerda, nós temos os números negativos, menos meio, menos 1, menos 3 sobre 2, menos 2, menos 2,5, menos 3 e assim sucessivamente. Para comparar os números racionais, podemos utilizar os sinais de maior e menor, ou considerar o sucessor e o antecessor de um número. Menos 2 é antecessor de menos 1. Meio é menor que 0,8. Menos meio é menor que 0,8. 3 é o sucessor de 2. 0 é maior que menos 2,5, ou seja, 0 é maior que menos 2,5, sinal do maior. Acompanhe a seguir alguns exemplos de comparação de números racionais. Exemplo 1. Determine o maior número entre menos 2,5 e 0,8. Resposta. Determinaremos o maior número observando os sinais, pois o menor número sempre será o negativo. Conclui-se, então, que 0,8 é maior que menos 2,5. O número maior é o 0,8 e o menor número, menos 2,5. Exemplo 2. Qual número racional é maior? Menos 3 meios ou menos meio? Descobriremos a maior fração comparando o valor dos numeradores. Observe que menos 3 é o numerador da fração 3 meio. E menos 1 é o numerador da fração meio. Como menos 1 está mais próximo de zero, então ele é maior em relação a menos 3. Por esse motivo, temos que a fração menos meio é maior que menos 3 sobre 2. Nós temos a representação aí, menos 1 sobre 2 é maior que menos 3 sobre 2. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você quiser ver essa ou outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!